fazendo, tá? Então, assim, é óbvio que esse momento de Covid está fazendo com que a gente acelere algumas das transformações que a gente já vinha vivendo, mas a verdade, claro que a gente ia apanhar um pouquinho da tecnologia aqui, voltou, mas a verdade é que, de qualquer forma, a transformação tem sido o espírito do nosso tempo já há alguns anos, né? A gente vê que uma combinação de tecnologia e uso de dados tem feito com que quase todos os segmentos que a gente tem contato estejam se transformando de uma velocidade muito grande. E a transformação, às vezes, ela vem acompanhada, obviamente, de destruição, né? A gente está vendo alguns segmentos e alguns players simplesmente desaparecerem, porque essa transformação traz junto uma via de mudança radical, mudança nos negócios, mudança na forma de conduzir os negócios, e é aí que a gente tem que prestar muita atenção. Tá? Então, é óbvio que essas transformações elas são rápidas, elas são disruptivas, elas vão continuar sendo mais rápidas e disruptivas. Eu vou abordar um pouquinho o porquê que essa velocidade vai continuar aumentando, e elas já impactaram muito a nossa indústria e vão continuar impactando. Tá? Basta a gente pensar que se a gente imaginar que tudo aquilo que a gente coleta de informação e a gente transforma em dados, 90% disso foi coletado e transformado em dados nos últimos 2 anos. Então, daí a gente imagina a velocidade com que a gente vem acelerando a nossa capacidade de coletar, tratar e armazenar dados, né? Então, essa é uma informação bastante realista e põe, acho que um ponto de alerta na nossa conversa sobre como a gente vem sendo capaz de entender melhor os hábitos, as informações que a gente tem acesso a respeito de consumidores, de negócios, de comportamento, e o quanto qualquer negócio que não esteja inserido numa lógica de dados como algo central no seu core business, né? Algo que realmente tem a ver diretamente com o seu negócio, vai ficar de fora do jogo em muito pouco tempo, né? Se a gente olha para uma indústria super tradicional como a indústria de transporte, a gente vê que esse gráfico complexo aqui é só para mostrar como se a gente pensar desde o momento em que o homem começou a caminhar, dominou a caminhada, partindo para o momento em que ele passa a usar animais para ajudar no transporte, a invenção das rodas, os carros elétricos e Uber, a gente vê que a velocidade de transformação vem aumentando. E a gente pode olhar para o futuro e imaginar o que vem por aí e a velocidade de como isso vai continuar se transformando. E quando a gente aplica isso para os nossos clientes, aqui eu estou falando, a maioria das pessoas aqui são pessoas de agência, se a gente olha para a indústria de automobilismo, a indústria automobilística, a gente vê aí que perto de 80%, 75% da receita da indústria, ela vem da venda de carros novos e usados. Mas só 8% da rentabilidade da indústria vem dessa venda de carro novo e usado. E já todo o restante, todos os outros 92% da rentabilidade das empresas, já vem depois que esse carro sai da concessionária. Então você vê uma indústria que está sendo profundamente transformada, trazendo dados para o centro do negócio delas, pensando em vender serviços de mobilidade, serviços de pós-venda, serviços bancários, serviços de aluguel de carro. Então você vê como essa indústria, é óbvio que o que a gente conhece hoje como uma indústria bastante conservadora sobre a ótica de gestão de seus negócios, que briga aí por uma rentabilidade muito pequena, se a gente olha para o futuro dela, e o futuro imediato, a gente não está falando de 10 anos, a gente vê uma indústria que provavelmente vai ser completamente diferente do que a gente olha hoje. E não é só a indústria de carros, né? Se a gente pegar em 2001 as 5 maiores empresas que estavam listadas em bolsa, né? Olhando pelo ponto de vista de market cap, pego aqui a tabela da esquerda do Financial Times à época, das 5 maiores empresas, hoje, e 2 anos atrás, se a gente pega essa mesma lógica de market cap, a gente vê que só sobrou a Microsoft na lista das maiores empresas, né? E todas as outras que estavam lá em 2001, há 19 anos atrás, hoje já não fazem parte das maiores empresas e algumas delas enfrentando gravíssimos problemas para continuar dentro do seu modelo de negócio. E o que tem em comum essas empresas que hoje são listadas aí como empresas que estão no topo da lista das mais valiosas? São todas empresas que têm como seu core a combinação do uso de tecnologia e de dados. E eu arrisco dizer que criatividade também, porque a gente às vezes acha que criatividade é aquilo que faz-se no departamento criativo das agências de propaganda, e não é. Né? Eu acho que criatividade é a forma como a gente resolve problemas que são colocados no negócio de uma forma diferente do que habitualmente a indústria o faz, né? E isso é ser criativo no nosso negócio e em qualquer negócio.
E aí a gente pode expandir isso para empresas de outros segmentos que, usando essa mesma lógica da combinação de tecnologia e dados, elas vêm transformando e também destruindo mercados e destruindo a forma tradicional de se fazer negócio em diferentes indústrias, né? Como a gente falou lá do Uber, Airbnb, que transformou radicalmente e também destruiu radicalmente parte das empresas da indústria de turismo, XP e outras empresas de fintech que começam a mudar radicalmente o cenário competitivo dos mercados de banco, as empresas de streaming de tecnologia, então de conteúdo. Então, é importante a gente entender que não dá para fugir dessa onda de transformação, né? E ingênuos seríamos se acharmos que a transformação que o nosso mercado tinha que passar já aconteceu, ela não terminou. E aí a gente cai numa pergunta que eu acho que é a pergunta fundamental, que eu, pelo menos, me faço o tempo todo, e a gente fica o tempo todo ouvindo qualquer pessoa se questionar, até quem não é do nosso mercado, que é: propaganda tem futuro? Né? Esses aqui são alguns headlines que eu coletei nos últimos 2 anos em grandes jornais do trade, não do trade, do mundo inteiro, falando sobre a nossa indústria. E o que a gente consegue entender aqui, sem precisar ler todos eles, é que a gente está numa indústria que está sofrendo uma pressão sem precedentes, tá? Assim, o nosso modelo de negócio está sobre questionamento, né? E, paradoxalmente, apesar desse questionamento enorme sobre aquilo que a gente faz, nunca se comunicou tanto, em todo lugar, em todo tempo e em todos os devices, né? A gente vai falar aqui durante 40 minutos, provavelmente entre 8 e 10 vezes vocês vão mexer no celular e vão ser impactados por algum tipo de mensagem. A gente anda na rua mexendo no celular, a gente dentro do cinema mexe no celular, assistindo TV, assistindo... Então, tudo comunica o tempo todo e isso deve se multiplicar, a quantidade de vezes que a gente vai ter contato com mensagens deve continuar se multiplicando, afinal, as tecnologias estão chegando para facilitar isso, né? Então, se a gente pensa lá naquela indústria que está sobre ataque, sobre pressão, por outro lado, a gente pensa que nunca foi tão difícil e complexo fazer aquilo que a gente faz hoje em dia, né? Se a gente pensar em 10, 15 anos atrás, uma grande campanha ela era medida pela capacidade dela de gerar um grande filme, uma grande peça de print ou algumas peças digitais interessantes que fossem capazes de mobilizar uma audiência. Hoje já não é mais assim que a gente pensa. É muito mais complexo e é aí que entra exatamente o que vocês, como gestores de projeto, fazem. Porque antigamente a gente não precisaria de um gestor de projeto, a gente não precisaria, era muito mais simples a gente orquestrar o trabalho da agência e as mensagens que a agência ia ter que colocar como output do seu trabalho. E basta a gente pensar o quanto a gente tem de oportunidade de capturar mensagem, de gerar mensagem, e essa evolução do uso do mobile dentro da nossa vida, né? Aqui eu faço uma comparação entre o iPhone 1 e o iPhone 10, né? 2007, quando foi lançado o iPhone 1, 2017, quando foi lançado o iPhone 10, esse número já está desatualizado, hoje ele é perto de 8 horas por dia de consumo, ele deve continuar avançando, obviamente, até um limite, mas ele deve continuar avançando. Então você vê a complexidade quando a gente pensa em jornada, quando a gente pensa em construir uma mensagem que acompanha esse consumidor ao longo do dia, dos projetos que a gente tem que gerir. E, de novo, eu quero reforçar o papel de vocês, porque antigamente, há muito pouco tempo atrás, um gestor de projetos, muitas vezes ele tinha um papel quase só que de organizar o trabalho de uma agência. E hoje é um papel central. É quase impossível a gente imaginar um projeto nascer dentro de uma boa agência de comunicação sem ter um papel decisivo de um gestor de projetos desde o seu... do conceito, desde o seu momento número 0, né, quando a gente começa a pensar no projeto, o quanto o gestor do projeto é importante para a gente orquestrar tempos e movimentos, para a gente ter clareza dos desafios de um projeto. E, de novo, quanto mais complexo, quanto mais horas por dia as pessoas estiverem expostas à mensagem, isso aumentar a complexidade do que a gente faz, mais importante é o papel de vocês como gestores, tá? E aí a gente chega a algo muito simples, que é uma constatação que eu acho que todos nós estamos vivendo, que é com toda essa exposição há tanto tempo por dia, em tantos devices, em tantos lugares a comunicação, a gente vê que muitas marcas estão se comunicando ao mesmo tempo, né? E quando muitas marcas estão se comunicando ao mesmo tempo, a gente tem ruído. E é muito simples isso, né? E a gente, às vezes, ouve, eu fico olhando, às vezes, alguns profissionais consagrados à propaganda de outra geração, dando entrevista e caindo na armadilha de comparar aquilo que eles faziam com o que a gente faz hoje, dizendo, olha, a gente vive uma crise de criatividade, não, porque a propaganda perdeu essa relevância. Eu acho um pouco, sinceramente, eu queria defender o trabalho da nossa geração, né, com todo respeito ao legado que eles nos deixaram.
Hoje é muito mais complexo fazer aquilo que a gente faz. E não é que a gente vive um momento onde a criatividade ela deixou de ser importante ou ela perdeu sua robustez. É que é mais complexo, é mais difícil romper esse ruído aqui que a gente está conversando agora. São muitas marcas falando o tempo todo e brigando por um espaço na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, e se torna muito mais difícil a gente ganhar destaque, né? E, obviamente, que ruído leva a gente à falta de atenção. Eu adoro essa foto, essa é uma foto da Maratona de Boston, está todo mundo lá, a maratona acontecendo, todo mundo assistindo via o device, tweetando, tirando foto, e a única pessoa que está prestando atenção é aquela velhinha ali que está realmente assistindo a corrida, porque o resto todo ninguém está prestando atenção em nada. E eu acho que é isso que a gente vive hoje em dia, né? Eu acho que o desafio de um bom CMO num cliente e de uma boa agência preocupada realmente em fazer o trabalho certo e não preocupada em ganhar prêmio ou preocupada com aquilo que é distração, ela deveria ser como é que eu venço essa barreira do ruído e como é que eu gero atenção para o conteúdo que eu preciso construir, né? O quanto é difícil a gente fazer isso nesse ecossistema cada vez mais complicado. Esse senhor da foto aqui, ele traz para a mesa uma conversa interessante de um paradoxo que eu acho que ele resume o que a gente está vivendo hoje. Ele escreveu um livro em 2004, muito antes da gente viver essa complexidade toda, que chama O Paradoxo da Escolha, né? E ele fala o seguinte: quanto maior o número de escolha que o ser humano é exposto no seu momento de decisão, mais sofrimento isso gera. E isso é verdade para a gente escolher uma marca, isso é verdade para a gente escolher qualquer coisa que a gente tem que escolher, e um exemplo disso é quantos de nós já não paramos na frente do Netflix para escolher um filme, a gente fica às vezes 40 minutos para escolher o filme e depois desiste ou assiste 10 minutos do filme e dorme. Acho que todos nós já viveu isso essa semana, ou semana passada, né? Então, esse é um pouco do paradoxo da escolha. Isso faz, de novo, aquilo que a gente produz ainda mais necessário, porque os consumidores estão vivendo esse tal paradoxo da escolha ao serem expostos a muitas mensagens ao mesmo tempo. Está difícil deles diferenciarem uma marca da outra, deles entenderem. A gente vai sofisticando a nossa capacidade de acompanhar esse consumidor ao longo do funil, da sua jornada, e com isso a gente vai dificultando, vai tornando mais sofrido o papel de quem está recebendo a mensagem e entender a diferença entre as marcas, os papéis delas, os posicionamentos, os seus valores, e decidir, né? E, de novo, com isso a gente tem um ruído cada vez maior e com isso a gente tem a percepção de que nenhuma marca está fazendo um trabalho criativo muito bom. E eu acho que tudo isso vai se complicar muito mais, porque a gente está aí às vésperas do 5G, né? A entrada do 5G, ele vai popularizar de vez o on-demand. A gente vai ter uma audiência muito mais empoderada, né? E com isso a gente vai ter a era do conteúdo, né? A gente não vai mais ver e nem vai mais aceitar que aquilo que a gente está consumindo de conteúdo seja interrompido por uma marca, né? Vindo conversar com a gente sobre um tema que seja transacional, falar de preço, de tamanho de produto, de promoção. A gente já vê isso como um sintoma de hoje, né? As novas gerações todas, inclusive a que muitos de vocês fazem parte, não entende muito o modelo de distribuição de mensagem da TV, onde a gente tem um conteúdo que é interrompido. E se a gente lembrar, antigamente era assim, né? Como era a gente assistia um filme na TV, como era construído, como é que a TV construía a sua armadilha, vamos dizer assim, para segurar a audiência. No momento mais tenso do filme, ela parava e entrava um bloco comercial para te segurar até a volta do bloco comercial. Essa é uma lógica que hoje em dia não faz o menor sentido. Como assim alguém vai me interromper na cena mais tensa do filme para entrar uma mensagem do anunciante, né, do patrocinador? Então, eu acho que, de novo, a gente está frente aqui a um paradoxo maravilhoso, que nunca foi tão necessário aquilo que a gente faz e nunca foi tão difícil aquilo que a gente faz, mas ao mesmo tempo nunca foi para o consumidor tão descartável aquilo que as marcas precisam comunicar. E aí eu acho que a gente começa a entrar na discussão que eu queria trazer para vocês aqui sobre a forma de conselho ou de troca de experiência, né, que eu chamei aqui de algumas regrinhas de como fazer, como a gente tem feito, na verdade, que é a discussão sobre exatamente dentro deste ambiente, que parece bastante não promissor para aquilo que a gente faz, né? A gente tem os grandes grupos internacionais compraram as agências e de alguma forma,
diminuíram a distinção entre as agências e você vê elas, quase que todas elas, se parecendo muito. Por outro lado, a gente tem o desafio do consumo de conteúdo de forma líquida, de forma contínua, onde a gente vai ter mais dificuldade de interromper quem está consumindo aquele conteúdo para passar uma mensagem. Isso vai se acelerar. Acreditem que o 5G vai acelerar esse problema para a gente. Por outro lado, a gente tem esse ruído que tudo comunica o tempo todo e cria essa falta de diferenciação de mensagem, né? Dentro desse ambiente bem pouco promissor, aparentemente, fica uma dúvida de qual é o futuro da propaganda, né? E aí eu trago a minha provocação, que é o que eu realmente acredito, e eu vou tentar demonstrar para vocês como a gente tem feito, e de novo, não tem fórmula, é o jeito que a gente tem feito, é bem pouco teórico e muito prático, sobre como a gente enxerga isso, tá? E essencialmente tem uma crença que eu acho que guia o que a gente tem feito lá na DPZIT, que é o futuro da propaganda. Ele não é propaganda, tá? Propaganda no sentido clássico daquilo que a gente conhece, de propagar uma mensagem através de um modelo de negócio onde todos vocês trabalham, a maioria de vocês trabalham, que é o modelo de distribuição de mensagem, né? A gente é pago para criar e distribuir mensagens, né? O modelo de remuneração da maioria das agências é ainda baseado em distribuição de mensagem. O que eu quero dizer com isso? Um percentual sobre a mídia comprada para os clientes. Este modelo está morto. Só que, como em algumas civilizações místicas, que se deixam levar por pensamentos místicos, a gente está velando esse defunto há algumas décadas. Então, a gente fica insistindo para ver se ele volta. Fica lá, passa a mão nele, fica rezando para ver se a gente consegue ressuscitar esse modelo de negócio baseado em distribuição de mensagem. Eu, sinceramente, acredito que não tem como a gente continuar pensando desse jeito, posto esse cenário todo que eu coloquei para vocês, tá? Para mim, o futuro do que a gente faz é mais divertido para quem faz e para quem recebe. É muito mais divertido para a gente pensar que, ao invés de distribuir uma mensagem, a gente vai ter que cativar as pessoas com quem a gente vai conversar. Que a gente vai ter que tornar aquilo que a gente faz tão bom, bom o suficiente para as pessoas distribuírem a mensagem para a gente de forma gratuita. Que a gente vai ter que ser capaz de transformar as marcas que a gente trabalha em empresas de conteúdo, elas próprias em geradores de mídia, que a gente vai ter que pensar como pensam os publishers para as marcas que a gente trabalha, como é que a gente vai buscar conteúdo para essas marcas que sejam capazes de entreter. E aí entra a minha crença, tá? Eu acho que a gente vai ter que pensar no futuro em como é que a gente não interrompe o entretenimento das pessoas, e sim como é que a gente faz parte desse entretenimento. Pô, Edu, mas isso é conceitualmente complexo, né? E ambicioso demais, ou talvez até utópico. Será mesmo? Será que quando a gente pensa no Super Bowl americano, a gente não vê as pessoas compartilhando as propagandas que vão ser veiculadas lá, muitas delas feitas para veicular só lá, uma vez, ou durante um curto período de tempo, porque elas são feitas pensando nessa lógica de distribuição de mensagens, só que não porque a gente está comprando a distribuição, mas simplesmente porque ela é tão boa e gera tamanho entretenimento que as pessoas querem partilhar, porque elas se conectam com aquela mensagem. Será que a gente não enxerga ali as marcas se transformando em mídia, elas próprias em mídia, né? Elas próprias se transformando em empresas de conteúdo? Será que a gente não enxerga ali a lógica de earn before pay, né? Ganhar antes de pagar? Muito mesmo antes de investir um centavo em mídia, aquelas marcas não estão conquistando uma audiência gratuita, vamos dizer assim, porque elas conseguiram atingir uma comunicação que é entretenimento, uma propaganda que é entretenimento. E aí, de novo, sem querer aqui ditar regras para vocês, mas as regras que a gente aplica na nossa lógica, eu até, me desculpa, eu reduzi para 4 regras para não ficar muito longo, porque eu queria... eu condensei aqui para 4 regras para a gente ter tempo de conversar no final. Então, são 4, não são 6. Fiz isso minutos antes de começar a apresentação, mas o conteúdo está todo aí. Eu só condensei para a gente ter tempo de conversar, tá? Eu vou passar essas 4 regras aí, fazendo da seguinte forma. Eu vou apresentar cada uma delas para vocês, vou conversar um pouquinho e vou apresentar um exemplo de como é que a gente faz na agência, tá? Eu acho que é uma forma interessante da gente exemplificar aquilo que a gente está falando, né? A primeira regra que a gente aplica é não criar conteúdo, e sim criar significado, tá? Então, não criar ruído, desculpa, criar significado. Então, assim, as pessoas hoje, os consumidores, elas se conectam com pessoas e marcas que trazem assuntos relevantes para a conversa.
É muito legal a gente chegar numa festa, num evento e encontrar alguém que a gente conversa e que traz significado para a conversa para a gente, que não fica só com small talk, não fica falando só do Covid, do trânsito que pegou, mas alguém com quem a gente se engaja na conversa e imediatamente a gente reconhece que essa pessoa está aportando algum conteúdo interessante para a gente. Essa é a mesma lógica de comunicação que tem a ambição de virar entretenimento. Eu vou trazer um exemplo simples aqui do Itaú. O Itaú é um banco, essa é uma categoria dificílima de comunicar, ninguém acorda de manhã pensando, oba, hoje eu vou num banco. A gente desenvolveu para o Itaú, alguns anos atrás, uma linha de comunicação a respeito de distribuir isso, uma ideia que surgiu dentro da agência, porque o Itaú distribuía livros em bibliotecas, 4 mil livros por ano, a gente falou, cara, aqui tem algo muito relevante para vocês fazerem, vamos transformar isso em algo maior e fazer disso uma campanha nacional que distribui milhões de livros todos os anos, e assim nasceu o Leia para uma Criança. Esse é o filme que a gente fez 2 anos atrás, onde a gente contou uma história fictícia de uma brasileira que se transformava na primeira astronauta brasileira a ir para o espaço, e ela fazia isso porque o pai dela lia livros para ela de astronauta quando ela era criança. Aí, construindo a lógica de entretenimento, a gente comprou uma música do David Bowie, que chama Starman, conseguiu convencer a família a mudar para Stargirl, porque é uma personagem feminina, e tudo isso ajudou a gente a construir atenção para a conversa que a gente queria construir em torno de um entretenimento e não simplesmente uma campanha que informava de uma promoção do Itaú. Vamos assistir, depois eu faço alguns comentários a mais. Muito bem. É óbvio que se a gente comparar isso com uma comunicação funcional, transacional do Itaú, isso vai criar muito mais memorabilidade nas pessoas, elas vão partilhar isso, imaginar que a gente vai ter aí muito mais efeito na comunicação, e hoje a gente tem ferramentas para fazer consideração e conversão, né, a parte intermediária e da ponta do funil com outras ferramentas, né? Então a gente consegue fazer um trabalho de comunicação mais completo, aumentando a complexidade daquilo que a gente faz, se tornando mais necessário, aumentando o papel de gestores de projeto como vocês, e guardando a comunicação de awareness para algo que seja realmente entretenimento e memorável, né? Aqui eu acho que é um exemplo disso. O segundo exemplo que eu queria trazer para vocês é a nossa capacidade quer dizer, a necessidade que a gente tem de apostar em earned media. Acho que a gente fica aqui repetindo algumas coisas do tipo, olha, é difícil disputar a atenção das pessoas hoje na mídia tradicional, mas ninguém mais assiste TV, eu não me lembro da última campanha relevante que eu vi no digital. Então, assim, a verdade é que, de fato, comprar uma audiência, comprar impactos, é algo que hoje em dia eu acho que está cada vez mais difícil, né? A gente compra e nem obrigatoriamente a gente tem efetividade.
Quando a gente ganha antes de pagar, quando a gente chega no momento de pagar, o efeito disso é muito maior. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como a gente vem fazendo, que tipo de ferramenta a gente vem usando, mas basicamente, sendo muito direto ao ponto, a gente tem trabalhado muito forte uma combinação de usar PR associado às ideias no estágio anterior ao lançar a campanha. Tá? O exemplo que eu trago aqui, talvez muitos de vocês se lembrem, o ano passado a gente fez para a Renault o lançamento de um carro usando Caverna do Dragão. A gente fez essa campanha usando uma lógica de cinema, né, de lançamento de cinema, então a gente construiu uma régua de construção da mensagem, a gente começou fazendo cenas de filmagem sem falar nada no Reddit, dando a impressão de que seria produzido um filme, ou uma série, mas a gente nunca afirmou nada. Um usuário vazou algumas cenas filmadas em celular, roubadas da filmagem. Isso criou em torno disso toda uma tensão e uma discussão se será que ia sair um filme, uma série, e a gente deixou essa especulação acontecer, a gente contratou o Omelete para ajudar nessa especulação, então o Omelete, a maioria de vocês conhece, é hoje um hub de conteúdo super importante para entretenimento, jogos, né? Então a gente contratou o Omelete para ajudar a gente a fomentar essa dúvida, e quando a gente foi acompanhando isso, quando isso atingiu um pico interessante, a gente revelou que era a Renault que estava por trás, aí a gente monitorou para entender. Obviamente, a gente foi lançando ao longo desse tempo, foram 2 semanas fomentando isso, fomos lançando outros materiais, outras filmagens, aí pôster, sem revelar quem é que estava por trás. Quando a gente revelou que era a Renault, a gente foi monitorando um pouco a temperatura das pessoas. Muita gente se frustrou, então a gente esperou essa frustração se transformar em curiosidade, para então a gente lançar a campanha quase 10 dias depois de ter revelado que era a Renault, né? E aí, mantendo a atenção das pessoas com teaser, enfim, quando a gente lançou a campanha, a gente já tinha construído toda uma rampa de awareness para a mensagem. E a gente, obviamente, tirou toda a vantagem disso, porque com uma inserção, a gente capturou um resultado enorme para a marca de acessos de leads, porque as pessoas estavam querendo saber o que a Renault estava aprontando com essa propriedade. Esse é o filme da campanha para a gente relembrar. É uma campanha que trouxe resultados incríveis para a marca, triplicou o volume de vendas que era o objetivo, 1.400% de crescimento de acesso ao site nos 2 primeiros dias, ganhou todos os prêmios que vocês puderem imaginar, foi campanha do ano, anunciante do ano no F. A gente tem bastante orgulho porque ele foi construído com essa lógica de entretenimento e de earn before pay, e esse é o case que fala melhor do que eu. Essa campanha, aliás, para a gente lembrar, que conta melhor do que eu essa história. E aí, Oi, Edu, Ramon aqui, entrei na tua transmissão ao vivo, só para te dar um toque. Infelizmente, o teu áudio não está saindo da apresentação. Aí eu vou te dar uma dica aqui para você fazer uma configuração aí no Zoom e o áudio sair. Pode ser? Está me dizendo que a gente está sem som, é isso? Espera aí que ainda bem que eu consegui ouvir aí. Faz o seguinte, Simão, vai do lado do microfoninho, tem uma seta ali para cima, você clica na setinha, aí vai ter uma opção para você colocar... O som do computador, é isso? O som do computador, né? Exatamente. Habilitar, deixa ele habilitado. Ele está habilitado, cara. Se quiser, eu tiro o microfone também. Eu posso tirar o microfone. Ou tira o microfone, isso. Também pode ser. Deixa eu fazer aqui. Que falha, gente. Lá. Vamos só testar. Alguém pode me falar se está saindo o som agora? Vai lá. Tá, perfeito. Tá, gente, vamos lá. Desculpa. Valeu.
voltar para casa, crianças. Tolos nunca escaparão. Mestre, faz alguma coisa! Deixe o impossível para trás. Peraí, cadê a Uni? Novo Renault Kwid Outsider, o SUV dos compactos. A mão deu certo agora? Só me confirma para a gente seguir a apresentação, por favor. Tudo certo, Simão. Passou perfeito. Obrigado. Então vamos lá. A terceira regrinha que a gente segue, eu coloco aqui para a gente discutir de novo, não quero aqui dizer como é que vocês têm que fazer, mas é como a gente tem feito, é tentar fugir da lógica de manada, né? Se está todo mundo indo para o lado, por que eu deveria ir também como gestor de uma marca, como agência? Por que a gente não tenta algo absolutamente diferente, né? De novo, vamos pensar no cenário que eu coloquei lá atrás, que é o cenário de ruído, de todas as marcas se comunicando ao mesmo tempo, de poucas marcas conseguindo se destacar, né? Eu trago aqui de novo um exemplo do Itaú, um exemplo deste ano, um exemplo do meio da pandemia, de uma campanha que a gente fez, que talvez seja a campanha que mais tenha causado polêmica, talvez tenha sido uma das campanhas que mais tenha causado polêmica no ano, porque a gente fez uma outra para a Natura que também teve esse princípio, mas, novamente, é uma campanha que tinha a ambição de gerar uma conversa em torno de um assunto que ninguém estava conversando, e um assunto polêmico, porque ninguém estava conversando, porque ele é um assunto polêmico, ele é um assunto difícil, é um assunto árido, que é a respeito de investimentos, a respeito da forma como as empresas de investimento remuneram os seus corretores e o quanto isso pode gerar algum conflito de interesse. É uma campanha onde a gente trouxe uma lógica de bastante provocativa para o universo dos bancos, uma linguagem que o próprio Itaú não estava acostumado a usar e que trouxe resultados realmente enormes para o Itaú, tá? Além de uma polêmica muito grande, que a gente pode traduzir essa polêmica com o mercado parou para conversar a respeito daquilo que a gente queria que conversasse, que era o conflito de interesse que existe numa lógica de você remunerar os teus consultores de investimento pelo produto que interessa ao banco, à fintech vender, e não exatamente aquilo que é interessante para o cliente. E eu vou trazer dois exemplos, era uma campanha longa de filmes curtos e divertidos, que quebravam exatamente essa lógica de como os bancos se comunicam, de o que todo mundo estava falando no segmento de investimentos. A moda aqui em 2019 é ter conta em corretora. Meu assessor também está na moda. Insiste o tempo todo, investe nisso, investe naquilo, não tem risco. É ele. Tô me sentindo o rei de Wall Street. Aqui em 2020 deu pra ver que não tinha risco pra ele, né? Que ganhava comissão por tipo de investimento. Ganhava, é? Ainda bem que você deixou o dinheiro no Personalité. São especialistas isentos. Aprendeu? Rei de Wall Street. Em 2020, invista com Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer por isso. A gente fez essa campanha no meio da pandemia, obviamente ela causou uma enorme polêmica, primeiro porque era uma campanha que questionava o modelo de um dos principais concorrentes do Itaú, mas ela não era direcionada para um concorrente só. A gente estava falando de todo um segmento e de como o Itaú Personalité enxerga o papel dele como banco, né? Esse foi o primeiro filme. Imediatamente após esse filme, obviamente que essa campanha virou uma campanha, por ser de tal forma tão contra a corrente, tão contra a manada, que todo mundo começou a falar sobre a campanha, né? Então, durante 3, 4, 5 dias, esse foi o assunto mais falado, tomou jornais, a gente teve alguns milhões de reais de earned media, basicamente porque a gente quebrou essa lógica do segmento e foi no caminho contrário, né? E esse foi um filme
que gerou bastante polêmica, obviamente, porque na lógica de todo mundo, como é que o Itaú pode estar atacando o seu principal concorrente, do qual ele, inclusive, é sócio, né? E essa foi uma lógica que a gente construiu dentro da nossa relação com o Itaú, porque a gente não era um filme sobre o principal concorrente do Itaú, o concorrente direto que todo mundo estava pensando, mas sobre a lógica de relacionamento com o banco, né? Com seus clientes, né? Vamos seguir, eu vou pular esse aqui da gente conversar. A quarta regrinha é sobre não ser autocentrado e praticar empatia, né? Então, sinceramente, eu acho que muitas marcas ainda não entenderam uma mudança muito radical que a gente teve quando a gente saiu de monólogos, onde as marcas falavam, os consumidores ouviam, para conversa, né? E numa conversa, qualquer conversa que a gente tenha, se não tiver empatia, se a gente não tiver interessado na outra pessoa, a gente não consegue conversar, né? A gente vira uma pessoa que não sabe conversar. Então, a mesma lógica serve para a comunicação. Então, de novo, se a gente está preocupado em como é que a gente ganha relevância como gestores de comunicação, como gestores de marcas, trabalhando em agência, a gente precisa ajudar os nossos clientes a praticar empatia, né? Esse é um exercício dolorido, de novo, porque praticar empatia não é fazer pesquisa. Praticar empatia é a gente, de fato, tentar se colocar do lado do consumidor, no papel do consumidor, e entender como é que ele olha o cenário, como é que ele enxerga a nossa marca, como é que ele enxerga os nossos concorrentes, para você enxergar aí oportunidades. Essa campanha que eu vou mostrar é uma campanha que a gente fez o ano passado, uma das marcas que estão com a gente há muito tempo, está quase 30 anos com a gente, que é o McDonald's. O McDonald's estava fazendo aí 40 anos de Brasil, e a gente queria fazer uma campanha que mostrasse o quanto essa marca tem intimidade com o brasileiro. E existem várias formas de fazer isso, se a gente pensar num monólogo. É eu dizer que eu estou 40 anos no Brasil, é eu dizer que eu sou uma marca brasileira, é eu dizer que a gente está aqui, que a gente acredita no Brasil, sempre falando. A outra forma da gente inverter a lógica é não a gente falar, mas a gente mostrar como é que o consumidor fala sobre a gente, né? Então, sobre o McDonald's. E se a gente pensar bem, quando a gente cria intimidade com alguém, a gente passa a chamar essa pessoa pelo seu apelido e não mais pelo seu nome. Isso é uma forma carinhosa que a gente tem de mostrar intimidade. Então, foi justamente isso que a gente fez. A gente descobriu, entendendo a forma como, ouvindo as redes, fazendo leitura de um pouco de redes sociais, entendeu que as pessoas conversam sobre o McDonald's, não chamando o McDonald's sobre o McDonald's, mas chamando por um apelido carinhoso. E também a gente aprendeu que esse apelido carinhoso ele mudava, às vezes, de uma cidade para outra, de uma geração para outra, de um bairro para outro, né? E a gente quis fazer uma campanha que tivesse a lógica desses 4 conselhos aí, dessas 4 regrinhas que eu passei para vocês. Como que a gente construiu essa campanha? Primeiro, a gente pensou em fazer algo que realmente fosse entretenimento, que as pessoas se divertissem assistindo, né? De qualquer maneira, a gente não queria fazer uma campanha chata falando de 40 anos no Brasil. Depois, a gente queria fazer uma campanha que, obviamente, ganhasse o earned media antes de pagar a mídia, né? Então, a gente realmente construiu uma lógica que foi mudar a fachada de 2 lojas, desculpa, tirando o nome McDonald's e escrevendo Mac, sem explicar em nenhum lugar o que significava aquilo. E deixar por alguns dias até que isso gerasse estranhamento suficiente para virar notícia, para virar matéria. E foi exatamente isso que aconteceu. De repente, a gente começou a ver matérias em jornais, em rádio, posts na internet, pessoas conversando a respeito de por que é que o McDonald's tinha mudado a fachada de algumas lojas, e muita gente criticando. Eu me lembro que a gente, dentro da estratégia, tinha um dia em que eu, o presidente do McDonald's, o CMO do McDonald's, algumas pessoas que tinham relação direta com a marca começaram a fazer posts a respeito disso. Eu lembro que um dos meus posts no LinkedIn entraram pessoas para criticar loucamente o que a gente estava fazendo, dizendo que a gente era irresponsável, que aquilo ia dar errado, como é que a gente mudava, como é que uma marca que investiu décadas em marketing para construir o seu nome ia aceitar que a gente mudasse o nome dela para Mac, que isso era um grande erro do ponto de vista de branding, enfim. Então, essa polêmica ajudou muito a gente a construir a campanha. A gente inverteu a lógica mesmo, obviamente, a lógica de manada, porque, de fato, se a gente pensar sobre o pensamento cartesiano de construção de marca, não faz o menor sentido você mudar, mesmo que temporariamente, uma marca que tem um tamanho e um nível de reconhecimento assim, né? Então, a gente quebrou essa lógica, e quebrar essa lógica da manada ajudou a gente a chamar a atenção para o que a gente estava falando. E, acima de tudo, eu acho que a gente conseguiu
praticar empatia, porque de fato não foi a marca falando, a gente simplesmente deu voz às pessoas, e vocês vão ver isso no case, o quanto a gente simplesmente convidou as pessoas a chamarem, a falarem como elas chamam o McDonald's no seu dia a dia, e a gente transformou isso na peça central da campanha. Eu vou falar um pouquinho mais depois que vocês assistirem o case. Espero que com som agora. Maczinho. O McDonald's é pra todo mundo, tanto que cada um tem um jeito de falar McDonald's. Mecoso. McDani. MEQUIZINHO. Maczeira. Macão. Mac. E você, fala como? Comenta aí, vamos escolher os melhores e espalhar pelo Brasil. Desde sexta passada, quem passou na frente de algumas lojas do McDonald's viu a fachada diferente. A rede de fast food trocou diversos letreiros com o nome oficial da marca pelo apelido usado pela maioria dos clientes e fãs, que é Mac. Pois é, entendeu, né? Mac mesmo, MEQUI. E a ação foi criada pela DPZT. Fome de Maczinho, de Mecoso, de McDoninho, de Maczeira, de Mecão. Fome de Mac. Como eu estava explicando, essa campanha que a gente coloca completamente na boca do consumidor, a forma como eles querem chamar a marca, e o resultado foi muito bom para nós. Então, só para fechar a apresentação, essa lógica de transformar a propaganda em entretenimento, pensando nesses 4 jeitos de fazer, né? Não criar ruído, criar significado, apostar muito na lógica do earned media, não seguir a manada, a gente pensar como alfa, né, e a gente, obviamente, ter sempre um olhar de empatia para aquilo que a gente faz e não simplesmente um monólogo, né? Então, acho que a gente tem aí uns minutinhos, uns 2 minutinhos, para se alguém quiser fazer uma pergunta. Ramon, me ajuda aí se a gente tem pergunta na sala para fazer, por favor. Fala aí, Edu. Eu também confusão com o filme, mas eu acho que todo mundo conhece a propaganda do Itaú, né? Fala aí, Edu, tá me ouvindo? Eu sim. Perfeito. Desculpa, aqui publicamente, ao vivo, pelo primeiro vídeo lá que acabou saindo sem som, todos os outros rolaram som perfeitamente. Tá bom. Foi incrível aí a palestra. Edu, eu tenho uma pergunta assim para fazer para você nos minutinhos que temos. Acho que vai só evidenciar um pouco de tudo que você falou, que é incrível essa ressignificação do nosso mercado, né? Enfim, trazendo mais para a pauta essa questão das conversas, né? do conteúdo, né? Como esse protagonista das conversas com os clientes, né? E aí tem uma pergunta que eu acho que você vai conseguir se aprofundar um pouco mais aí no que você trouxe na sua palestra, que, né, a cada dia o conteúdo, de fato, ele vem, né, conquistando essa relevância, e você mostrou vários cases aí que mostram isso, né? Nessa conversa que as marcas precisam construir com os seus consumidores. Com isso, acho que tem uma pergunta aqui que é legal, que é: qual é o principal, então, a principal mudança no final que a agência vai precisar fazer, que os negócios, né, que estão em torno das agências vão precisar fazer? A essência da propaganda, de contar a história, ela vai mudar, ela vai precisar mudar esse jeito de contar essas histórias entre marcas e clientes? Então, vamos lá. Eu acho que, essencialmente, a principal mudança é que a gente vai ressignificar a compreensão do que é criatividade, tá, Ramon? Porque, assim, criatividade até hoje, a gente entendia ela com um olhar muito de campanha, né? Eu vejo uma campanha, olha que campanha criativa, olha que filme criativo, né?
isso é um hábito que clientes têm, que agências têm, e a gente precisa ressignificar, né? Eu acho que, basicamente, o que a gente vai vender para os nossos clientes é algo que se forma a partir da combinação do uso de dados, de tecnologia e criatividade. E a gente vai medir essa criatividade pelo resultado que a gente colhe para os nossos clientes. Isso pode ser criando um produto, criando uma estratégia, recriando uma marca, recriando um modelo de negócio para o cliente. Eu acho que a gente pode pensar de forma... A gente na agência gosta muito de trabalhar sem briefing, tá? Não é porque a gente despreza o briefing, é porque a gente acha que tem um modelo viciado quando a gente pensa em que o cliente sabe aquilo que ele precisa e a gente sabe qual é o remédio para aquele problema. A gente gosta muito de olhar, usando dados, usando ferramentas de informação, para o negócio do cliente enxergar um problema e levar para uma solução que ele nem... de um problema que às vezes ele nem enxergou. Isso tem funcionado muito na agência, tá? Muitos dos projetos que a gente põe na rua nascem sem briefing. Muitos desses projetos que eu apresentei hoje nasceram sem briefing. E muitas das soluções que a gente dá não passam por campanha, às vezes passam por criar um produto. Eu acho, pessoalmente, que é libertador quando você tem uma relação com o cliente teu, que ele te permite trazer uma solução que não seja só propaganda, que você criou um produto, que você mexeu numa marca, que você recriou o portfólio de produtos dele, que você olhou para a estratégia dele e redesenhou a estratégia. Eu sempre brinco com o time quando a gente está conversando que a gente não pode ser aquele médico que não importa qual a doença, a gente só tem um remédio. A pessoa tem uma dor de cabeça, é aspirina. A pessoa tem um ataque fulminante, é aspirina. Eu acho que era como era a nossa indústria. A gente sempre só tinha um remédio para oferecer. E eu acho que no futuro a gente pode usar o conceito de criatividade e aplicar ele de uma forma mais ampla. A gente pode levar qualquer tipo de solução que atenda aquele problema que a gente encontrou. Então, pensar muito em diagnóstico, que tipo de ferramenta a gente usa para fazer o diagnóstico, e usar essa combinação desse tripé de uso de tecnologia, dados e criatividade, eu acho que transforma automaticamente o que a gente faz, o modelo de negócio que a gente faz. E, de novo, não é porque eu estou falando com vocês, o Mamu, que estava liderando essa área na agência, sabe o quanto eu coloco pressão para que seja central o papel do gestor de projetos. Porque quando a gente para de pensar em campanha e a gente passa a pensar em projetos, é natural que o gestor de projeto ele tenha um papel central na agência, no modelo da agência. Não é à toa que o Mamu, ao longo do tempo, o Mamu é o nosso gestor de projetos, ele trabalha com vocês também, ele foi crescendo o papel dele e hoje ele é o nosso cara de operações, junto com o Marquinhos, eles lideram a área de operações da agência, tem um assento no Comex da agência e tem um papel central em todas as discussões que a gente tem sobre o modelo de negócio, a forma como a gente cria, as transformações do futuro, que tecnologia a gente tem que trazer para a agência. É fundamental esse papel, tá? Vocês ganharam muita relevância no negócio. Legal demais. Simão, agradeço muito. Como você falou, o Mamu, ele também, enfim, é super ativo aqui no Instituto, é professor do curso, a DPZ é sempre super parceira, abrindo as portas para receber o nosso curso, que é o Cultura de Gerenciamento de Projetos para o mercado publicitário. Então eu tenho certeza que, né, enfim, essa voz que você traz, né, para o papel e para a disciplina de gestão de projetos é importante, né, que também, acho que é isso, inspira outros mercados, outros players do mercado a entender, né, o valor, os benefícios que isso traz, principalmente carregado com uma ressignificação do próprio negócio, né, isso não tenho dúvidas que é incrível ouvir, inclusive ouvir de você, né, que é um líder incrível aí da nossa indústria, então só tenho que agradecê-lo, Simão, imensamente pela presença, pela tua palestra, pelo conteúdo que você pôde compartilhar aqui conosco. E assim, só acompanhando pelo chat ali, muita gente falando das campanhas de Renault, de McDonald's, enfim. Então, tudo que vocês construíram orientado a essa nova visão, com certeza alcançou os resultados que vocês buscavam e que de fato tiveram. Então, é legal ouvir e constatar através dos cases que você trouxe, né? Então, cara, muito obrigado mesmo, Simão. Estou muito feliz. Eu queria deixar uma mensagem para a turma que está assistindo a gente. A geração que vai transformar o negócio é essa geração agora, tá? Então, eu acho que precisamos de gente que pense em como mudar o negócio e não que fique esperando que alguém mude, né? Então, vamos mudar esse negócio que ele precisa ser mudado mesmo. Muito obrigado. Simão, brigadíssimo. E espero que seja a primeira aí de muitas que você possa, muitos conteúdos que você possa compartilhar aqui conosco. Só convidar. Obrigado. Valeu, Simão. E é isso aí, pessoal. Voltamos daqui a pouco, depois de uma palestra dessa incrível aqui do Simão. Voltamos aí que temos muitos conteúdos ainda
no nosso dia aqui de conteúdo. Até mais! Organização para planejar. Transparência para compromissar. E tecnologia para agilizar. Descubra o que mais a gestão conectada pode fazer para sua empresa.